Quantas estrelas já passaram pelas mãos, pela mente, pelo bolso desta mulher poderosa que está aqui diante de mim? A dona, a executiva, a vice-presidente, pode, aquela que tudo vê. Vamos perguntar sobre isso também. Roberta Medina! Yeah! Mas eu tenho uma pergunta essencial. Tem que falar rápido assim? Não, isso aqui é treino. Não, é que a gente é acelerado, Isso você aqui vai se é porque é pra acostumando. sobrar mais tempo pra você falar, então eu falo muito rápido. Roberta Medina é só assim, a voz, a cara por trás dos maiores eventos, festivais de música do Brasil. Rock in Rio é ela, The Town é ela, Lollapalooza não era? Vai ser ela também. Fora do Brasil também, Rock in Rio, Portugal, está lá também. Então assim, Roberta, antes de qualquer coisa, assim, sua fã, nós precisamos de cada vez mais mulheres, assim, fodásticas. Então a primeira coisa é, o Rock in Rio nasceu no mesmo ano que eu, 1985. Quantos anos você tinha? E como que foi crescer vendo essa loucura criada pelo seu pai, o Roberto Medina, que eu tive o prazer de conhecer no Rock in Rio do ano passado. Sim. Você olha pro cara, assim, tipo, ele respira inovação, assim, tipo... desenfreado, completamente desenfreado. O Rodolfo, seu irmão, que nos apresentou, falou, nossa, esse encontro aqui, tipo, não vai dar certo, é a louca com o maluco, assim, vai dar uma coisa muito errada isso aqui. Como foi primeiro crescer desse ambiente? Olha, curiosamente, eu acho que foi um pouco às avessas do que se pode imaginar, porque o Rock in Rio, a primeira edição, ela foi um desafio muito grande para a família, né? Ele deu um prejuízo enorme. Então, apesar de todo o sucesso, para o meu pai foi muito pesado, né? Eu tinha 7 anos na primeira edição e ele acabou de pagar a dívida, eu tinha 16. Então, assim, da primeira edição. Nossa! Já tinha passado a segunda, hein? Atenção, que a segunda foi em 91. Mano! Só que essa história também só se começa a contar lá na frente, né? Porque eles vêm de uma geração onde errar não é bonito. A gente, graças a Deus, evoluímos enquanto sociedade, a gente entende... mas tá melhor, né? Tá melhorando. Aos poucos tá melhorando. A vulnerabilidade ainda tá superficial, ela né? Pronto. Isso. E no segundo Rock in Rio, que aí eu já vi... No primeiro eu não entendi nada, tive lá, sei lá, 2 dias, não lembro nada. No segundo que eu assisti... eu também vi coisas não muito legais em termos de falta de palavra, falta de compromisso. Eu acabei vendo coisas que não era a parte bonita da história. E aí, conclusão, eu não gostava do Rock in Rio. Até os meus 19 anos, 20, para falar a verdade, quando o Roberto, por conta do Rodolfo, que ficou provocando, vai fazer Rock in Rio de novo. E eu pensava, gente, como é possível? Como por que essa querem? Criatura quer fazer de novo? Não, eu não conseguia entender por que ele quer fazer esse troço de novo, né? E aí, quando começa, então, a acelerar e a concretizar a ideia de fazer a edição, que era para ser 2000, acontecendo em 2001, o Roberto, então, me convida. Eu já tinha começado a trabalhar antes, com produção de eventos, mas, curiosamente, não foi com ele, porque... Foi até que ele foi à porta, sem dúvida nenhuma, mas... Roberto não gosta de produção, o cara é sonhador, gosta de criar e depois alguém faz, né? Só que eu me apaixonei por acaso, tive a oportunidade de trabalhar no Barra Shopping com o Eva da Disney e me apaixonei por fazer eventos. Porque eu acompanhei o segundo Rock in Rio, mas sei lá como é que aquele palco montava. E o que me encantou foi todo o planejamento de como chega, como é que sai, como é que o público vive aquela experiência. Corta nesse parágrafo, então eu vou fazer a terceira edição do Rock in Rio, mas ele só me convenceu quando ele traz a proposta de que era para voltar a fazer o Rock in Rio, para usar a plataforma midiática do Rock in Rio para dar voz a causas sociais que não tinham tanta atenção. Até arrepiei. Né, naquela época. Uma época onde as grandes empresas até faziam projetos, apoios, fundações, etc. Mas era feio você se aproveitar de uma causa para poder vender o seu produto. E o que o Roberto queria dizer, não, era o contrário. Não, é justo que o consumidor escolha o seu produto se além de gerar emprego, pagar imposto, né, gerar riqueza para a sociedade, se além disso ele contribui gerando um impacto positivo para a sociedade além disso, que precisa. Exatamente. A gente não pode esquecer que por trás de cada um desses eventos existe um negócio, um modelo de negócio. O que faz esse modelo hoje ser sustentável e que dá a possibilidade de vocês, inclusive, colocarem outros produtos, ou seja, plataformas e eventos, debaixo desse guarda-chuva de vocês? Falando um pouquinho de histórico, até para o pessoal entender, eu acho que assim, até 2001, que foi a terceira edição, então o Rock in Rio aconteceu em 85, 91 e 2001 no Rio. Até ali, 80% do investimento, né, do custo para fazer o evento acontecer, tinha que vir de patrocínios, de publicidade. 80%? 80%. Ou seja, o ingresso... O ingresso, o valor era baixo,
E aí você não conseguia contribuir muito com isso. E aí, você não consegue arranjar todo ano uma marca com uma necessidade de marketing desse tamanho, né? Porque o patrocínio do Master era, assim, gigantesco. Então, não era viável, não era... Financeiramente, não era viável. Quando a gente vai para Portugal, a gente consegue fazer um modelo onde 50% da receita vem da receita vem da venda de ingresso, mas 50% vem de patrocínio. Equilibrou um pouquinho. Então, o valor do ingresso sobe um pouquinho e o patrocinador, então, passa a ter um valor de investimento significativo, mas não inviável. E aí, o que aconteceu com esse modelo é que a gente conseguiu deixar de ser um evento esporádico, que acontecia, né, de tempos em tempos, e virou uma empresa. Né? Então, a primeira edição em Lisboa foi um investimento. Na segunda, a gente equilibrou o jogo. Na terceira, a gente conseguiu, em 2008, começar a manter a equipe. Isso faz toda a diferença. Pessoas. Não tem nada que não são pessoas. Então, na hora que a gente começa a conseguir manter a equipe, a gente começa a avançar na criação, nas ideias, sofisticando a forma. A gente foi o mesmo ano que a gente começou a ter muita atenção, em 2006, na verdade, foi um pouco antes que a gente começou a entender a história do impacto ambiental. Você, com equipe fixa, consegue investir em pensamento de como montar diferente, como otimizar recursos, etc. E você usar material de uma edição para outra, cenografias que se reutilizam, etc. Isso financeiramente também gera impacto. E aí a gente passou a ser uma empresa. Quando volta para o Brasil já é nesse modelo e acontece, então, de 2 em 2 anos. Ainda assim, uma vez estabilizado o mercado, para a equipe que trabalha em alto desempenho e mega acelerado, o ano não tem muito trabalho, porque a gente começa a comunicar um ano antes, então já tem coletivas acontecendo, já tem milhões de coisas acontecendo, mas é mais baixo. Então, o que vai fazer, o que é muito legal do momento que a gente está vivendo, é que a equipe está muito robusta. Essas lideranças estão quase todas há mais de 10 anos com a gente. Eu fico brincando que o Roberto está insuportável, porque agora ele cria e tem quem faça, né? Porque antes era um grupo pequenininho, bicho, não dava para criar tanto. Agora o cara não para. Então, hoje a gente consegue dar mais estabilidade para a equipe, né? Porque dentro da indústria da música, dos eventos, muita gente trabalha como freelancer. O que faz a gente ter evento todo ano, faz que mais pessoas possam ficar fixas e ter sua vida mais estável. E agora, a entrada da produção do Lola, o Lola, apesar de ser um evento gigantesco, ele tem uma complexidade menor em termos de estruturas, de montagens, e isso, então, para a nossa equipe é relativamente ok, né? Nada é fácil e simples, porque a gente rala muito, mas dá, funciona, e de novo, fortalecendo as pessoas. Desde que você começou, teve alguma coisa assim que deu muito errado? Ou muitas coisas deram muito errado, assim, que saíram muito do controle, que você achou... Financeiramente já saiu várias vezes, né? Graças a Deus, eu digo assim, a maior responsabilidade que a gente tem é a responsabilidade física. São pessoas. Todo o resto tem graça, mas perder dinheiro, eu prefiro 1000 vezes perder dinheiro do que ter alguém machucado. Então, bicho, o critério está estabelecido. Então, a gente muitas vezes perdeu dinheiro. Em Lisboa... Cara, e só Lisboa foi muito engraçado, porque só a mudança de fiscal, o tal do IVA, que é uma coisa, né? Sim, que a gente Caraca, a gente não sabia lidar com o raio do IVA. Então, a gente botava, põe o IVA na conta, não põe, porque ninguém lá põe o IVA na conta. Então, a gente passou a não colocar. Só que no final tinha mais 3 milhões de conta de IVA para pagar. Cara, desastre absoluto. Então, coisas que você vai aprendendo. E eu acho que, no limite, se eu fizesse um olhado, o que a gente podia efetivamente ter feito... Mas se a gente pensasse muito, talvez a gente não fizesse, porque são projetos muito desafiadores. Mas é algum planejamento, pouquinho mais de tempo no planejamento, que hoje a gente já faz. Mas tem mais equipe, etc. Porque a gente tomou alguns sustos, por exemplo, Vegas eu tenho uma visão muito particular, que quem estiver me ouvindo e for da equipe vai discutir muito, porque cara, não tem assim, um consenso. Eu acho que se a gente tivesse entendido que no mercado americano, para estabelecer um grande evento, você leva 3, 4 edições, a gente tinha ido com uma outra perspectiva de investimento. Que ano que foi, Vegas? 2015. A gente teria ido com uma outra perspectiva de investimento, a gente teria os sócios internacionais entendendo que a perspectiva de ganho era num tempo, né? Médio. E valia super a pena. O fato da gente esperar que se resolvesse tudo numa edição só e a nossa empresa fatura em reais para pagar em dólar, esquece, bicho, aquilo assustou todo mundo, ai, comigo não tá. Mas foi um sucesso.
A gente teve 5 vezes mais venda de ingressos do que as primeiras edições dos maiores festivais americanos. A gente tinha mais patrocínio na época do que os festivais americanos. Não porque nós somos melhores, é porque o mercado, a indústria do entretenimento não precisava se relacionar com as marcas. Aliás, se vocês forem ver os festivais mais tradicionais, e na Europa principalmente, não tem marca. Ninguém gosta de marca, né? A gente tem uma cena diferente. Essa música fez eu me apaixonar pelo Axl Rose. Eu tinha um crush nele quando eu era pequena. Você tinha um pôster no quarto? Né? Eu tinha um pôster dele no quarto. Você tinha com a sunga branca lá, com o short branco? Com o short branco e aquele casaco de pele. Ah, meu Deus, Você tinha, Roberto, um crush nele? Não, mas ele era gato. Meu crush era radicalmente diferente, tipo New Kids on the Block. Uau! Eu tava mais pro rock, tava mais pro pop.